E aí, tá tudo bem? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Só Petrópolis sendo Petrópolis, começando a esfriar bastante. Nossa, mas você tá toda empacotada aí, aqui tá um calor que não se aguenta. Só que você também é de São Paulo, uma cidade? Eu tô aqui em Pindamonhangaba, do lado de Aparecida. Ah, é lá no Vale do Paraíba, né? Isso. Espinho da Monhangaba. Está quente aí então, né? Tá. Agora começou a cair um pouquinho a temperatura, mas hoje fez 26, 25, 26 graus. Tá ótimo, porque aqui está descendo, a ladeira está descendo. Então vai chegar o frio, hein? E aqui quando faz frio, faz muito frio, muito. Hoje de manhã estava uma temperatura boa, estava 20 por aí. Teve ter sol. Aí teve sol, mas quando foi dando umas 4 horas da tarde, começou a cair a temperatura e ela vai caindo, né? Aí vem o que a gente chama de russo, que é aquela neblina, começa a correr tudo, aí desce aquela serração brava, e aí a temperatura vai caindo. Nós já estamos com 14 para 15 graus. Nossa, já? São 18h36 e a temperatura está entre 14 e 15 graus. Quer dizer, pelo prognóstico, lá pelas 11 horas da noite, nós podemos chegar a 10 graus. Por aí. Aí, haja cobertor, haja meia, porque e aqui, já às vezes, dependendo do frio, quando dá madrugada, assim, 1 hora da manhã, 2 horas, aí bate 8, bate 7. Aí, e aqui no nosso bairro, é um dos bairros mais frios de Petrópolis, é o Borém, Ah, né? Porque é muito cercado de montanhas, né? Uma área alta. Então, é para valer, é para valer mesmo. e a Aqui, cidade já se recuperou aí da tragédia? se recuperando aos poucos, porque foram duas o ano passado, né? Foram duas, em fevereiro e em março. Foi mais ou menos 30 dias. Em fevereiro foi a primeira, aqui, infelizmente, muitas pessoas desencarnaram, e um mês depois teve outra. Então, foi assim, duas pancadas violentas, né? Mas agora estamos caminhando, o pessoal está se recuperando. Algumas obras são muito demoradas, porque o estrago foi muito grande, não foi coisa pouca, né? Um estrago muito grande, mas com a graça de Deus, nós estamos caminhando, a cidade vem melhorando, e se Deus quiser, esse ano, graças a Deus, não teve nenhuma chuva violenta, mas não foi fácil, não, foi difícil. Foi um pouco difícil a situação. Mas o povo é forte, consegue É. reagir a essa situação, né? Bem, meus irmãos, Davi, qual o nome da casa espírita que você trabalha em Pindamonhangaba? É Centro Espírita, Caridade e Amor, André Luiz. Caridade e Amor André Luiz. Você também é da mesma casa espírita do André Luiz? É um palestrante que esteve conosco semana passada. Não, ele é porque ele também é de uma casa, aí de São Paulo, Centro Espírita André Luiz. Eu pensei que fosse a mesma. Né? Mas, meus irmãos, os companheiros já estão chegando aí para o estudo da noite de hoje. Nós temos aí a Carmen, o Jorge, a Denise, a Ana Cristina, a Ana Constantina, a Ana Brito, Marinês, Carmen Dolores. Os companheiros estão chegando. Aqui a Ana, o José Alberto. Então, estamos todos aqui. Já são 18h39, chegando o nosso horário. Então, hoje, dia 20 de abril de 2023, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro. E hoje recebemos o nosso querido irmão,
Tarcísio, que é trabalhador do Centro Espírita Caridade e Amor André Luiz, na cidade de Pindamonhangaba, São Paulo. E o André vai conversar conosco, e o tema é desta obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando, porque nós estudamos aqui o Evangelho sequencial, o capítulo 22, item 5, que trata do o divórcio. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos pedir à nossa irmã Carmen Matos para ler uma pequena página de preparo e fazer a prece. Depois, Davi, você tem até 19h30, se precisar de mais 5 minutinhos, 19h35, para trazer as suas reflexões para nós. Carmen, por favor, você pode fazer a leitura de preparo e a prece? Sim. A prece vai ser desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a prece sorteada foi essa, que tem o título Calma. E ele fala assim: a calma é a solução. Não te esforces demais, nem lutes desesperadamente para resolver um problema. Acalma-te. Lembra que nas mãos de Deus estão soluções em que jamais pensaste. E que o primeiro passo para alcançá-las é a calma. Trabalha para melhorar a tua vida e a dos outros. Esforça-te, luta com vontade, mas não penses que, forçando exageradamente ou te revoltando e agredindo, estás no melhor caminho. O melhor caminho é a permanência na paz, a segurança em si mesmo, a boa intenção e a fé em Deus. Administra-te bem. Quanto mais bem administrada é a empresa, menos problema tem. Então, queridos amigos, só temos a agradecer esse momento de paz, esse momento de tranquilidade, que as vibrações amorosas que estão emanando esse momento, nessa noite, nessa reunião pública, só temos a agradecer. Pedimos a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, que possa ampliar esse momento de estudo, nos trazendo os elementos necessários à fortaleza, à compreensão, que possamos, nesse momento, pedir ao alto que abençoe nosso amigo Davi, para que ele possa trazer o fruto dos seus estudos, para que possamos agregar na nossa caminhada junto ao Mestre Jesus e que possa fortalecer-nos no sentido do bem. Que Jesus abençoe essa noite de hoje, graças a Deus. Bem, meu amigo, você tem até 19h30, como eu falei, para fazer trazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. A palavra está com você. Obrigado. Então, muito boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine na noite de hoje. É com muita alegria que nós estamos reunidos neste instante para falar um pouquinho a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22, que tem como título Não separeis o que Deus juntou. Nós vamos falar do item 5, que é o divórcio. E esse capítulo é um capítulo que não tem instruções dos espíritos. É um capítulo da qual o próprio codificador, Allan Kardec, fez aí as suas considerações e, com certeza, naquele momento, não achou necessário que houvesse alguma mensagem da espiritualidade tratando dos respectivos assuntos que fazem parte dele. Eu vou ler gradualmente o nosso tema desta noite e vamos aí fazendo o nosso comentário. Então, ele começa dizendo: o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Então, o primeiro item que ele nos coloca é de que o divórcio é uma lei humana, ele não tem nada a ver com a questão religiosa,
seja qual for o segmento religioso da qual nós estejamos seguindo, e que ele vem simplesmente, dentro da legalidade do país em que vivemos, separar aquilo que, de fato, muitas vezes, pela convivência diária, já está definitivamente separado. Ele continua: não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, o divórcio, além de ser uma lei humana, ele vem simplesmente oferecer a todos nós aquilo que a lei determina. Só que ele não levou em conta, ao falarmos do divórcio, nós não estamos levando em conta a lei divina. E aonde se sustenta a lei divina? Na lei do amor recíproco, do amor quando nós dividimos a nossa própria existência, a nossa própria vida com aqueles que estão juntamente conosco na mesma caminhada. Então, quando nós não temos uma proximidade muito grande com a religiosidade, seja ela de que natureza for, o casamento em si, ele passa a ser para nós, muitas vezes, algo que amanhã ou depois, caso alguma coisa contrária aconteça, nós tenhamos o direito de simplesmente nos separarmos, divorciarmos e cada um seguir o seu caminho e a sua vida. Mas ele continua: se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. Então, se o divórcio não fosse contrário à lei divina, ou seja, se ele estivesse de acordo com a lei do amor ao próximo, com a lei do amor com aquele que divide a vida conosco, com certeza nós teríamos a possibilidade de viver de uma forma harmoniosa e feliz. Mas Kardec coloca de uma forma muito inteligente, dizendo para nós: olha, se o divórcio não fosse contrário à lei de Deus, então a própria igreja seria obrigada a colocar abaixo tudo aquilo que os seus chefes, em nome deles próprios e da religião, impuseram nos mais variados momentos da vida de um casal, por exemplo. E ele continua: e dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Ora, quando nós falamos de lei divina, quando nós falamos da lei do amor, nós estamos simplesmente oferecendo aquilo que há de melhor na nossa intimidade para a pessoa que divide conosco a sua vida. Quando chegamos ao ponto do divórcio, muitas vezes é porque não há, de fato, nenhum tipo de sentimento a mais que possa fazer com que aquelas duas almas permaneçam juntas na sua empreitada. E Kardec já começa a mostrar que a questão da materialidade influi bastante nesse quesito. Porque nós, é claro, de uma forma muito natural e muito simples, quando nos casamos, a intenção, a pretensão é fazer com que juntos possamos crescer, possamos melhorar, possamos progredir, possamos ter um bom lar, ter um carro, ter um bom emprego, ter um bom salário, poder ter os nossos filhos, poder bem educá-los,
poder oferecer para eles o que há de melhor. E nem sempre nós, quando nos casamos, não nos preparamos adequadamente para os momentos difíceis que a vida material nos impõe. Nem sempre pensamos de forma adequada nos dias de amanhã. Provavelmente hoje, com todas as transformações que o mundo vem passando, é bem provável que toda esta gleba de almas encarnadas, uma grande parte dela se preocupe com o futuro de si, como também da própria família. Mas provavelmente em tempos outros, isso não era uma preocupação prioritária. Então, quando nós nos defrontamos com as dificuldades cotidianas da vida, porque a vida não é simplesmente só momentos de prazer e de felicidade, a vida nos impõe muitas vezes modificações, transformações, abdicar de determinadas questões para que possamos vencer a dificuldade do momento. Então, quando nós não nos preparamos para isso, nós acabamos sofrendo. E há de se lembrar que, dentro dessa questão material, ali naquela junção de duas almas que se reencontram para fazer um novo caminho, para fazer e formar uma nova família, essas almas são completamente diferentes. E são almas que estão em posições e posturas evolutivas também completamente diferentes. Então, neste último item, Kardec nos mostra o quê? Que muitas vezes o interesse material se sobrepõe totalmente à satisfação da lei do amor. E quando existe a lei do amor se sobrepondo às questões materiais, nós nos mantemos unidos na alegria, mas também nos mantemos unidos na dor e no sofrimento. Somos capazes de compreender que, se naqueles momentos felizes vivenciamos, aproveitamos e tiramos dele todo o benefício e todo o fruto que ele poderia nos oferecer, com certeza, neste momento de dor, de sofrimento, de perda, de dificuldade, juntos também conseguiremos vencer. Juntos também conseguiremos tirar o fruto da qual ele tem a nos oferecer. Porque a vida ela é assim. Um dia nós estamos lá no pico da montanha, mas muitas vezes daqui a 2, 3, 4 dias nós estamos lá embaixo, na planície, olhando para o pico, tentando novamente voltar àquela posição em que estávamos. E é claro, isso demanda esforço, e o esforço demanda de nós o amor que é ensinado pela lei divina. Ele continua no outro parágrafo. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Nem Jesus consagrou isso. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Então é Jesus falando. No princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio.
Então, Kardec, de novo, vem nos mostrar a mensagem de Jesus, falando para nós: olha, antigamente não era assim. Ao tempo de Moisés, ou no início do desenvolvimento da humanidade, as uniões se faziam pela própria simpatia. Como era esta simpatia no início do desenvolvimento da humanidade? Ora, se nós ali estávamos vivendo um mundo primitivo, que porventura depois se transformou num mundo de provas e expiações, como é este que nós estamos vivendo agora, com certeza as aptidões físicas se faziam muito mais fortes do que a razão e o sentimento. Hoje, nós ainda temos as aptidões físicas do organismo material, mas a sensibilidade, a simpatia já faz com que os espíritos, com que essas almas se unam pelo amor. Então, é claro, você tem a disponibilidade da atração física, mas há ainda maior dentro de cada um o sentimento de amor de um para com o outro. Então, consequentemente, essa união, essa junção de duas almas se fará de uma maneira muito mais crescente e muito mais bonita. Diferente, como diz Kardec, quando a vaidade e a ambição tomam conta daquilo que nós muitas vezes nem percebemos acontecer. Então, quantos casais que nós vemos hoje no rádio, na televisão, nas revistas, nos jornais, muita gente acompanha isso detalhadamente porque gosta de ver esse tipo de notícia, mas quantas pessoas que simplesmente se casam e depois de um determinado tempo se separam porque tem outros objetivos, tem outras ambições, tem outros desejos, tem outros sonhos, tem outras vontades. Quantas pessoas que depois de um determinado tempo unidos, perdem aquela atração amorosa de um para com o outro, perdem a beleza da junção íntima de um para com o outro e, consequentemente, acabam se separando. E olha que nós estamos falando de alguém que se casou e depois se separou, se divorciou. Hoje, com a evolução do mundo, nós vemos as pessoas se juntarem, experimentarem durante um tempo a união entre um e outro, e depois, quando se cansam, ou quando observam que não vai dar certo, que dali não vai haver nenhum fruto, essas pessoas simplesmente se separam e cada uma procura um novo parceiro. Então, Kardec deixa bem claro para nós: está embutido aí a materialidade, ou seja, a vaidade e a ambição íntima de cada uma daquelas almas. Nós podemos lembrar a questão de 1, 2, 3 séculos atrás, quando a jovem era prometida para um outro homem. Muitas vezes ela nem o conhecia. Quem tem a possibilidade de estudar um pouquinho a respeito da civilização indiana, vai perceber que ainda lá existe esse tipo de ritual, onde a jovem é prometida para uma determinada pessoa que muitas vezes ainda é até mais velha do que ela, mais idosa do que ela, mas a pessoa se encanta pela beleza da jovem e, em troca de benefícios familiares, materiais, de nomes e sobrenomes, aquela jovem é prometida
para uma determinada outra pessoa. Antigamente, observávamos isso entre os próprios grandes fazendeiros, que, a título de aumentarem suas riquezas, verem aumentar suas terras, uniam seus filhos por promessas para simplesmente obterem benefícios materiais. Uma união em que, de forma muito clara, não existia em momento algum a lei do amor. E aí, Kardec, no último parágrafo, termina dizendo: vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Então, Kardec termina relembrando de novo o tempo de Moisés, onde ali na lei determinava que, através do adultério, caso isso acontecesse, o adultério, a mulher ela podia ser repudiada e, como castigo, ela poderia ser levada a público para ser lapidada, para ser apedrejada. Em substituição a isso, as leis civis mudaram e fizeram a seguinte proposta: olha, vamos tirar isso é muito ruim, isso é muito forte, isso é muito injusto. Então, agora, daqui para frente, vai ser assim: olha, se houver o adultério, pode haver o divórcio, pode haver a separação, só que a pessoa não poderá se casar pela segunda vez. Hoje, as coisas são diferentes, as leis mudaram. Então, nós temos que levar em consideração o país que nós vivemos. Como é que nós vivemos no nosso país? Então, como que a Igreja Católica, no nosso país, determina o casamento? Quando adentramos lá na igreja, que fazemos a nossa união, o padre pede que nós juremos. Olha, na morte, na doença, na dor, no sofrimento, na necessidade e tal, estaremos sempre juntos até a morte. Ou seja, permanecemos unidos em qualquer que seja a circunstância. E aí fazemos uma pergunta para nós mesmos: será que todos nós vivenciamos isso integralmente na nossa vida? Hoje em dia ainda conseguimos encontrar casais que estão juntos há 45, 50, 60 anos. Se nós olharmos essa nova geração que está aí, quando encontrarmos alguém que tenha 20, 25, 30 anos de casamento, olha, nós vamos ter que dar parabéns a esse casal, que, pela boa vontade, pela abdicação das coisas, pela renúncia em determinadas situações, um passou a compreender o outro. Deixando agora o texto de lado, porque sempre quando a gente lê e fala, né, fica até meio cansativo, vamos trazer o assunto
bem mais para o nosso dia atual, para a nossa vida cotidiana. Será que nós não nos divorciamos muitas vezes sem mesmo que a lei esteja vigente dentro de um relacionamento? Quantos casais que vivem juntos simplesmente por um interesse material, simplesmente para se mostrarem ao público, àqueles que os rodeiam, de que tudo está bem, de que tudo está em harmonia, de que tudo está em paz. Só que, na verdade, na intimidade das quatro paredes, sabemos perfeitamente que não é a realidade, que não é a verdade. Nós só vamos conseguir solidificar as nossas uniões a partir do instante em que nós verdadeiramente entendermos a lei do amor. Amar não é uma questão física. Amar não é a beleza exterior. Amar não são as inúmeras tatuagens, o corpo musculoso, a beleza exterior, os olhos claros, os cabelos longos e cacheados. A lei do amor implica em algo completamente diferente. Implica em nós olharmos para aquele espírito que está diante de nós, aquela alma que está ali dividindo a sua vida conosco e observar que ela é, como eu, um espírito em evolução. E um fato muito importante que nós muitas vezes nos esquecemos: que o acaso não existe. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito, tudo tem algo a ser acertado quando nos deparamos com alguém. Mas em cima dessa questão, há um pequeno detalhe que nós espíritas, muitas vezes esquecemos, que se chama livre-arbítrio. Os espíritos superiores não interferem na nossa escolha. Os espíritos superiores não interferem no nosso livre-arbítrio. Eu posso estar determinado a viver a minha vida em conjunto com uma pessoa. Mas, em virtude das circunstâncias do dia a dia, perdi o emprego, a vida mudou, tudo ficou mais difícil, o amor esfriou, a beleza já não é como antes, nada se realiza da forma como era no começo. Aquela beleza, aquela alegria, aquela ansiedade, aquela vontade, tudo se apagou, tudo diminuiu. Então eu agora tento buscar algo novo, algo diferente. Aquilo que eu não estou encontrando mais aqui dentro das quatro paredes, vou buscar lá fora, no mundo que é tão amplo e que pode me oferecer, quem sabe, algo diferente e algo melhor. É o livre-arbítrio. Nós sempre nos esquecemos disso. O livre-arbítrio é nosso. Nós já estamos numa condição intelectual de pensar o certo, o errado, o bom, o ruim, aquilo que pode e aquilo que não pode, aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo. Ora, eu vejo as pessoas dizerem assim, quando falam do Chico: ah, o Chico tinha um Emmanuel 24 horas por dia. Não é verdade. Tive a oportunidade de conviver com o Chico durante 8 anos. E não é verdade. O Chico tinha a sua livre vontade, a sua livre escolha. E quando muitas vezes ele errava na sua vontade ou na sua escolha, aí sim, Emmanuel vinha dar-lhe a lição que era necessária.
não lhe chamando atenção, não lhe punindo, mas mostrando a ele o erro que havia cometido e que ele imediatamente resolvesse aquele problema da melhor forma possível. O que é isso senão o livre-arbítrio? Eu tenho a livre escolha. Eu tenho o livre momento para ir para lá ou ir para cá. Tudo depende de mim. Nós não podemos acreditar simplesmente que tudo está ali certinho, bonitinho. Há um roteiro a ser seguido, há um planejamento a ser feito por nós. Mas eu tenho inteligência, eu tenho livre escolha, chamado pela doutrina o livre-arbítrio. Eu não sou como um animal. O animal, ele tem instinto, ele não tem inteligência. Quando ensinamos o animal a uma prática, isso foi pelo exercício diário e constante. Então, nós condicionamos aquele animal a agir daquela forma. Nós não somos assim. Nós não nos condicionamos por obrigação dos outros. Nós nos condicionamos muitas vezes a determinadas posturas por vontade própria, porque aquilo, de alguma maneira, nos dá o prazer, que, segundo Kardec, é o prazer material. Emmanuel tem uma frase em que ele diz que o lar, L-A-R, ele diz que é local de amor e refazimento. Lar, local de amor e refazimento. Então, o lar é um local. É um local. É um local do quê? De amor. Qual é esse amor? A lei divina de Deus. E de refazimento. O que é refazimento? Refazimento é quando nós estamos nos recompondo de uma doença, de uma dor, de um machucado, de uma queda. Quando nós estamos nos refazendo dos nossos erros, das nossas imperfeições, das nossas quedas. Só que a outra pessoa que está do nosso lado, ela faz parte desse lar e ela está vivendo o mesmo processo. Então, quando as notícias chegam na televisão e dizem assim: ah, tem mais separação do que casamento, mas tem mesmo. Porque a questão material, ela vem predominando neste instante de transição em que nós estamos vivendo. Nós não queremos dor, nós não queremos sofrimento, nós não queremos perda, nós não queremos dificuldade, nós não queremos sofrimento. Nós queremos o que há de bom. E por que isso acontece? Porque nós não nos preparamos adequadamente para as adversidades que a vida nos apresenta. E achar que no casamento tudo vai ser lindo e belo, não vai ser. Acreditar que dos quatro filhos que tivemos, os quatro vão ser espíritos de luz, de cristal, de diamante, disso e daquilo que todo mundo fala? Longe disso. Com certeza, pelo menos um vai ser aquele espoleta. E se nós não cuidarmos dele, a responsabilidade é nossa. É a livre escolha, o livre-arbítrio. É importante para duas pessoas, quando chegam no limite do limite, daquele limite que não tem mais limite, sentarem e falar assim: olha, não está dando mais. Vamos fazer o seguinte, de maneira harmoniosa, feliz, fraterna, vamos nos separar, vamos divorciar,
você vai seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu caminho. Se nós temos 2 filhos, então vamos cuidar dos nossos filhos, dar o melhor a eles, a perfeita educação, para que não haja nada de pior amanhã entre nós. Ou seja, um agredir ao outro, um ofender ao outro, ou o que é pior que nós vemos nas notícias, um tirar a vida do outro. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec também faz essa pergunta e os benfeitores espirituais respondem. Se chegarmos ao limite, então que se faça a separação e cada um siga a sua tarefa e o seu caminho. Está lá nas leis naturais de Deus. Agora, se temos uma religiosidade, se temos uma doutrina, se temos Deus no nosso coração, se temos Jesus como nosso mestre e exemplo maior, temos que aprender a lei do amor. E a lei do amor nos pede renúncia e resignação perante as dificuldades de cada dia. Tem gente que fala assim: nossa, mas já pensou se eu divorciar? Aí na próxima eu vou ter que aguentar esse traste de novo na minha vida, eu vou ter que aguentar aquela mulher de novo na minha vida. Será que é assim? Será que Deus é tão implacável conosco, tão duro, tão rude, a ponto de falar assim: ah, separou? Tem problema. Na próxima, põe os 2 juntos de novo. Vamos ter que ir com esse negócio até o fim. Não é assim que funciona. Nós, muitas vezes, olhamos para o nosso companheiro ou para a nossa companheira, principalmente quando estamos naquela época de namoro, de noivado, achamos tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo sensacional, tudo magnífico, a pessoa mais bela do mundo, o homem mais inteligente do mundo. E muitas vezes estamos diante do maior inimigo de encarnações anteriores. Chegamos a um ponto em que somente a atração de um casamento, a atração de um princípio de amor, pôde fazer com que esses 2 espíritos vivessem juntos numa encarnação sem se matarem. Nós não sabemos os desígnios de Deus. Nós supomos, mas não sabemos na realidade, porque ainda não temos esta condição. É de se conhecer pouco espíritos ou almas encarnadas que têm esta capacidade de visualizar, de fazer um raio-x de cada um de nós e saber perfeitamente quem somos e o que fomos lá atrás. Eu, particularmente, só conheci um, chamava-se Chico Xavier. E mesmo assim, o Chico jamais abria a boca para falar alguma coisa àquela pessoa, porque usava da caridade, usava da benevolência e principalmente do respeito para com o outro. Então, se neste encontro que nós estamos fazendo, existe aí alguém que pensa em divórcio, pense mais um pouco, reflita mais um pouco. Aquele marido difícil de aguentar, ele deve ter algumas virtudes que possam ser trabalhadas. Aquela esposa que não aceita as nossas escolhas, as nossas atividades, ela também tem as suas virtudes, ela tem as suas belezas. E aos espíritos que nos ouvem, que vão reencarnar e que provavelmente estarão se unindo a um outro espírito, que se preparem e que procurem se utilizar da lei do amor para que o casamento seja verdadeiramente uma união fraterna,
e próspera para todos. Então, fica aí a nossa mensagem de hoje. Eu tinha falado para a Rose, né, que a gente ia ter que terminar um pouquinho mais cedo, porque eu tenho um programa que começa agora às 19h45, mas era aquilo que havíamos preparado para o nosso encontro de hoje, e é sempre uma alegria quando a gente fala do Evangelho, porque a cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa nova. Cada vez que a gente lê de novo a mesma lição, parece que aquilo passou e a gente não percebeu. E quando a gente se une assim, como num estudo em grupo, a gente acaba aprendendo porque outros têm visões diferentes da nossa e cada um traz aí a sua contribuição para que a gente possa aprender. Muita paz a todos vocês. Muito obrigado, meu amigo, pelas suas reflexões. Esse tema é sempre muito importante para todos nós refletirmos, porque a formação de uma família requer muita responsabilidade, muito cuidado, muito amor e muito respeito entre aqueles que estão fazendo parte desse grupo. Então, que todos nós possamos pensar bastante antes de tomar esse passo, antes de formar uma família, para que não hajam problemas, arrependimentos, né, equívocos no futuro. Mas, como você mesmo disse, o Senhor sempre nos dará novas oportunidades de construirmos novamente e caminharmos assim, buscando realizar de forma correta, de forma adequada, de forma respeitosa o nosso destino, a nossa vida, e somos alunos, não é? Estamos aqui aprendendo. A cada reencarnação, um novo aprendizado, novas oportunidades. Muito obrigado, meu amigo, que Deus te abençoe e sucesso na sua tarefa, no seu trabalho que eu tenho acompanhado aqui pelo WhatsApp, porque você está trabalhando aqui na Seara do Senhor. Então, estamos todos aqui prontos, porque Jesus vai passando e nos convidando ao trabalho. E felizes aqueles que aceitam o convite do Senhor. Que Deus te abençoe. Bem, Um abraço a todos vocês, um bom feriado. Rogo a Jesus que abençoe esta instituição, o trabalho de vocês, abençoe seus lares, suas famílias, com muita saúde e com muita paz. Muito obrigada. Então, estamos encerrando, meus irmãos, a nossa reunião da noite de hoje. Amanhã estaremos de volta às 16 horas e quero deixar aqui um convite. No domingo, às 16 horas, realizaremos aqui na nossa Casa Espírita uma palestra pública online, tá? Presencial e online, presencial para aqueles que estão aqui em Petrópolis e online para os amigos. A nossa expositora será a nossa querida irmã Vânia Flintz, e o tema que a nossa irmã vai discorrer para nós no domingo, às 16 horas, é Francisco Cândido Xavier, um homem a serviço de Jesus. Lembrando que agora, no mês de abril, né, o nosso irmão, se encarnado, estaria fazendo aniversário, no dia 2 de abril, e nossa irmã Vânia Flintz, no domingo, dia 23, às 16 horas, vai conversar conosco sobre esse tema maravilhoso, Francisco Cândido Xavier, um homem a serviço de Jesus. Então, todos estão convidados a participar desse momento aqui, relembrando esse grande trabalhador da Seara do Senhor. Então, vamos encerrar o nosso estudo, a nossa reflexão da noite de hoje, e eu vou pedir a nosso irmão Jorge para fazer a nossa prece de agradecimento. Jorge, por favor. Pois não. É uma satisfação agradecer ao Senhor esse momento tão importante. Dizemos então, Senhor nosso Pai, nosso companheiro, amigo de todas as horas, no momento em que nós encerramos mais uma noite de estudos, só temos a lhe apresentar nossa gratidão. Aquele apoio, aquela orientação, aquela força positiva que nos faz caminhar cada vez mais e mais em nossa jornada. Rogamos, Senhor, que tenhamos feito um momento importante em nossas jornadas com as escolhas certas, que nos vêm trazer paz, que nos vêm trazer
as condições de evoluirmos de modo tranquilo, de modo sereno, com compreensão, sobretudo, e entendimento do momento vivenciado. Que tenhamos ele, o elemento necessário a essa paz, que tenhamos a alegria, tenhamos a luz, tenhamos a força que o nosso Mestre Jesus nos orienta, dando-nos condições para uma boa jornada. Que tudo corra bem, com muita paz e muita luz, é o que humildemente lhe rogamos. E mais uma vez lhe pedimos que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão, obrigado, meus irmãos, por estarem aqui conosco. Uma boa noite a todos, um bom trabalho e que Deus continue a nos abençoar, nos fortalecer e nos amparar. Tchau, gente. Até amanhã, até amanhã. Obrigado, Davi. Amanhã, até mais. Beijo, até domingo. Tá? Tchau. Beijo no coração de todos. Beijo no coração de todos. Até amanhã. Tchau. Lá tudo transparente, tanto de candado, né?